Muito bem, sem delongas, vamos à frase do Shiranshoni, não é? Versão Doutrina Budista número 4. Questão número 6, não é? Muito bem. Nessa versão a frase é assim: Ichinen é a fé sem a mente dupla, Futagokoro, razão pela qual ela é chamada Ichinen. Ensinamento, prática, fé, iluminação, capítulo fé. Muito bem, nessa versão houve uma modificação de cunho até, vamos dizer, estético, né? Antes era, quer dizer, no livro Por que Vivemos, está assim: Ichinen é a fé sem a mente dupla, Futagokoro, por isso ela é chamada de Ichinen, né? Nesta versão é a razão pela qual ela é chamada Ichinen, né? Quer dizer, o por isso o por isso foi trocado pelo razão pela qual, né? E no final é chamada de Ichinen, foi tirado o de, né? É claro que, evidentemente, todo o conteúdo da minha gravação tem digressões, né? Como é que eu diria? Enfim, são parênteses, não é? E o fato de ser chamada Ichinen, ao invés de chamada de Ichinen, é um detalhe gramatical muito interessante. Bom, quem é da literatura, quem é do mundo das artes, né? Aqui no Brasil, não conhece ou já ouviu falar da música Sampa do Caetano Veloso. E aí ele diz num trecho: aprende depressa a chamar-te de realidade. Ele coloca o de, né? Aprende depressa a chamar-te de realidade, porque és o avesso do avesso do avesso do avesso, não é? Então, uma forma de utilizar essa forma verbal chamado, não é? Ou chamada. Chamada de ou chamado de, né? Ou chamado tal, né? Sem a preposição de, né? Enfim, detalhe estético, detalhe gramatical, claro, sintático ou morfológico, não sei, já não é a minha área principal. Minha área principal é o budismo, né? É a filosofia oriental. Mas evidentemente tudo está ligado ao princípio da causalidade, né? E evidentemente que a gente aspira, né, que a Jodo Shinshu Shinrankai também progrida nesse aspecto para que, enfim, evidentemente que existe o aspecto de uma democracia gramatical, vamos dizer assim, mas alguns lapsos, alguns erros, né, gramaticais são realmente inaceitáveis, não é? Mas tudo bem, é um assunto, e principalmente em se tratando de texto de um peso como o texto de Shinran Shonin, não é? Como palavras de Shinran Shonin, não é? Ichinen é a fé sem a mente dupla, razão pela qual ela é chamada Ichinen, né? Como eu descreveria o peso, né,
dessa frase, não é? Enfim, é uma frase que traduz enfim, é uma frase que é uma resposta para todas as nossas dúvidas existenciais, nossas dúvidas em relação à vida, não é verdade? A vida foi objeto de estudo de filósofos, e aí os filósofos escreveram páginas e mais páginas, tentando explicar o sentido da vida, né? E essa frase é uma frase que resume, explica perfeitamente o que é a vida, né? Enfim, a vida é resumida em dois tipos de seres humanos, né? Seres humanos que são aspirantes a Buda e seres humanos que são Budas, vamos dizer assim, disfarçados, né? Que vieram apenas como no formato humano, né? Mas na verdade são Budas, né? Budas são seres que, em poucas palavras, seres que estão livres do sofrimento, né? Seres que conseguiram atingir a iluminação de Buda e se libertaram do sofrimento, né? Eu sou um aspirante ainda e sofro, né? Sofro. E constantemente procuro entender o meu sofrimento, né? E quase sempre, ultimamente, tenho chegado a essa frase do Shinran Shuni, né? Porque realmente a mente dupla é um conceito que explica tudo que é referente ao aspirante a Buda, né? A mente dupla, eu posso exemplificar a mente dupla como um círculo, né? Um círculo de altos e baixos dessa nossa vida, não é verdade? Né? A mente dupla é claro que é uma coisa trabalhada pelo próprio rei dos Budas, mestre dos Budas do universo, Buda Amida, né? O Buda Amida trabalha o nosso ser, né? Nessa nossa caminhada rumo ao grau de Buda, trabalha nesses altos e baixos, né? Não é verdade? Por que o Buda Amida trabalha nos altos e baixos? Porque, na verdade, a verdadeira natureza, é, a verdadeira natureza, né, do ser humano, né? A verdadeira natureza do ser humano é o mundo do sofrimento, né? É o inferno, né? Porém, né, e isso é uma constatação também da minha própria experiência, o aspirante a Buda, ele não tem estrutura para suportar a verdade do inferno, né? Então o Buda Amida trabalha nessas situações infernais para que o aspirante não se desestruture ou não morra, né? Evidentemente. O Buda Amida trabalha nas situações infernais do aspirante a Buda, de modo que as situações infernais sejam situações suportáveis, não é verdade? Então, quer dizer, nos altos e baixos dessa nossa vida, nos momentos, nos momentos, vamos dizer, baixos, né? Em que a gente está num estado de espírito absolutamente infernal, né? Esse inferno não é o inferno de fato, né? O inferno que é exemplificado nas 300 flechadas, 300 lanças diárias, de manhã 100, à tarde 100 e à noite 100 lanças
né, de perfuradas que somos, né, que somos perfurados, né, por essas lanças, né? Esse é um exemplo que o Buda Sakyamuni utiliza para descrever o quão agônico, agonizante, o quão sofrido de fato é o inferno, né? Quer dizer, o inferno que a gente vive, o que o aspirante vive é um inferno, vamos dizer assim, light, não é verdade? Trabalhado pelo próprio rei dos Budas, pelo próprio Buda Amida. De tal modo que, embora a gente acaba muitas vezes descrevendo como sendo insuportável, né? Na verdade, é no limite, né? Suportável, não é? Portanto, a mente dupla é um mundo do aspirante a Buda, né? É o mundo de quem busca ao grau de todo mundo, né? Todo aspirante, consciente ou inconscientemente, né? Está caminhando rumo ao grau de Buda, né? Graças ao encontro que eu tive com a Jodo Shinshu Shinrankai, claro, tomei consciência, eu entendi, compreendi que eu sou um aspirante a Buda, né? Agora, os demais aspirantes que ainda não tiveram esse encontro com a Jodo Shinshu Shinrankai ainda não têm essa compreensão, esse entendimento de ser um aspirante a Buda, né? De tal modo que vou continuar falando um pouco mais sobre a mente dupla, que é esse trabalho do Buda Amida em relação aos nossos altos e baixos, né? A mente dupla, existe um outro conceito do Shinran Shonin, não é? Que fala de que a vida é um mar de sofrimento, né? E que a gente vive nadando com bastante sacrifício nas águas salgadas, né? Muitas vezes bebendo água salgada e quase se afogando, não é? E aí a gente consegue encontrar no meio do caminho, no meio do mar, de sofrimento, em que a gente não enxerga absolutamente nada, a gente acaba se deparando com toras ou tábuas, não é? E são aqueles momentos em que a gente consegue sentir felicidade, sentir alegria, não é verdade? Sentir uma paz, não é? Quando a gente... E aí, exemplos concretos, né? Por exemplo, uma noite que estava para se tornar praticamente uma noite insone, não é? Você consegue, de repente, ser presenteado com sono, né? Então, aí você se apoia nesse presente chamado sono. Aí você teve um sono tranquilo. Que é uma dádiva, né? Uma dádiva do próprio mestre, o rei dos Budas, não é verdade? Então, quando a gente passa por situações agradáveis, a gente sempre fala assim, graças a Deus, não sei o que, né? Por quê? Porque a gente inconscientemente sente que é uma dádiva, um presente, né, de algum ser superior, né? Para quem não conhece a Jodo Shinshu Shinrankai vai falar, graças a Deus, graças a Deus. Mas na verdade, bom, a Jodo Shinshu Shinrankai evidentemente a etapa final de uma existência de milhões, bilhões, trilhões de anos, não é verdade? E nessa etapa final você acaba assimilando conceitos reais, não é? Do que é o universo e do que existe no universo, não é? De como é constituído o universo. Basicamente, o universo é constituído por o mestre de todos os Budas do universo, né?
que é o Buda Amida. E abaixo dos Buda Amida estão todos os milhões, bilhões, trilhões de Budas deste universo infinito. E abaixo dos Budas estão os Bodhisattvas, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque Bodhisattva também é um ser assim iluminado, né? É claro que o conceito de Bodhisattva tem dois sentidos. Tem o sentido desse ser iluminado que está aspirando ao grau de Buda e de nós, seres humanos aspirantes a Buda. Então, Bodhisattva se refere ao ser iluminado e também a nós, a mim, né? Eu também sou um Bodhisattva, um aspirante a Buda. Mas no sentido mais assim, vamos dizer assim, um conceito mais, enfim, um conceito mais verdadeiro, né? Bodhisattva se refere ao ser iluminado que está abaixo do nível de Buda, né? O ser iluminado que está abaixo do nível de Buda. Enfim, Buda Amida, Budas, Bodhisattvas, e abaixo estão os chamados deuses, né? Deuses, na verdade, são deuses que protegem, né, o universo budista, né? São deuses protetores do budismo, né? Enfim, os deuses protetores claro, dos aspirantes a Buda, de toda o material, né, do ensinamento budista, né? Então os deuses têm e também os deuses têm essa função de testar, não é? O aspirante a Buda, né? Eu me lembro muito do Deus Taishakuten. Deus Taishakuten. Não sei como é que se fala em sânscrito esse nome, não me recordo agora, embora eu deva ter em algum lugar, em alguma publicação. Taishakuten se refere ao Deus que está sempre fornecendo um material, vamos dizer, avaliatório, material de avaliação do aspirante, né? O aspirante é posto à prova, né? As provações, né? Para, enfim, dar um maior alicerce à sua busca filosófica, não é? O aspirante sempre é colocado, testado, né? Colocado à prova, não é? Para, enfim, fortalecer o próprio aspirante, né? Por que eu digo que é uma provação que tem uma base não só do rigor, né, da dureza, né, mas também do amor, né, da compaixão. São provas extremamente duras, muitas vezes, mas são provas, por exemplo, não é uma prova de você caminhar sobre uma brasa em chamas, não é? Isso como é comum a gente ver em muitas situações assim extremas, não é? Do que o ser humano concebe, não é? Enfim, a gente vai passar por provas muito duras, mas não a ponto de atravessar descalço uma pista de carvão em brasa. Isso já foge, né, evidentemente, às provações, né, que são embasadas, né, na compaixão do Buda Amida. Se eu falo compaixão do Buda Amida, não é verdade? Evidentemente, nesse conceito de mente dupla, entra, evidentemente, o trabalho dessas duas forças do Buda Amida,
que é a força da sabedoria e a força da compaixão, não é? Então, o Buda Amida, ele trabalha ora com amor, ora com rigor, não é verdade? Nesses altos e baixos, quando os altos é quando você chega no contexto do amor, da compaixão, né? E os baixos é quando você adentra o contexto do rigor, da disciplina, né? Da provação, não é? Que é quando trabalha a sabedoria do Buda Amida. Concretamente, isso aparece no oratório do membro da Jodo Shinshu Shindankai. O que é um oratório budista? É um oratório constituído pelo Namo Amida Butsu, que está lá no fundo, lá, né? Os ideogramas, né, do Namo Amida Butsu, que é o navio da grande compaixão. E no lado direito está a luz, né? A vela, não é? Que representa o rigor, a sabedoria, a dureza, não é? A severidade do Buda Amida. E aqui do lado esquerdo estão as flores, que representam o amor, representa a paz, representa a bem-aventurança, representa satisfação dos desejos, não é? Representa a felicidade, uma felicidade provisória, né? Provisória porque essa felicidade provisória dura muito pouco tempo. Dura pouco tempo e logo a gente é submetido a novas provas, né? Provas em que atua a força do rigor, da sabedoria, essa luz que é vamos dizer assim, vamos dizer assim, hoje em dia, pode-se dizer em termos de o que é o rigor, o que é a disciplina. É você lutar com unhas e dentes, não é verdade? É você você se esforçar de modo duro, ácido, não é? E aí você fica até admirado com a sua própria capacidade de superar, não é? De superações, não é verdade? Por quê? Porque nos momentos assim graves, não é? Atua o quê? A força descomunal do Buda Amida, né? Que é a força que destrói, né? Na verdade, no final dessa nossa busca filosófica, essa nossa força vai praticamente coincidir com a própria força do Buda Amida, não é? De destruir a própria mente dupla, né? E transformar essa mente dupla no Ichinen, na fé sem a mente dupla, né? No final dessa nossa busca filosófica, todo o nosso, vamos dizer assim, esforço, né? Que na verdade por trás do nosso esforço existe um grande trabalho, uma grande força atuando, que é a força do Buda Amida. Só que a gente não percebe e pensa que a gente está se esforçando com o nosso próprio esforço. Mas aí no final, as duas forças vão se coincidir a tal ponto que você vai entender claramente que era, na verdade, tudo, 100% força, né, do Buda Amida, né?
Tem esse poema aqui, né? Esse poema aqui, Aizo moijun mo subete ohakarai, né? Que em japonês diz amar ou odiar, concordar ou discordar, tudo trabalho do Buda Amida, tudo é trabalho do Buda Amida. Amar, odiar, concordar ou discordar, que é a nossa vida, né? A nossa vida é feita de amor, ódio, concordância e discordância, né? É uma coisa que resume a vida também, né? Ai, amor, zo, ódio, né? E diferente, quer dizer, discordância. E jun é concordância, né? Harmonia, né? Então, amor, ódio, harmonia e desarmonia, vamos dizer assim, né? Amor, ódio, que é o que é o mundo do aspirante a Buda, né? Que também é a mente dupla, né? Isso tudo é trabalho do Buda Amida. Portanto, a mente dupla, né? O mundo do aspirante a Buda, né? É também trabalho do Buda Amida. E uma das coisas que a gente percebe nesse nosso mundo de aspirante a Buda é realmente o trabalho filosófico, né, do aspirante, né? O aspirante acaba, principalmente acho que o aspirante que tomou consciência de, de que é um aspirante, ele torna-se praticamente um filósofo mesmo, né? Todos acabam realmente usando muito essa ferramenta chamada raciocínio, não é? E acaba procurando entender, né? O que é também um trabalho propriamente do Buda Amida, porque o entendimento é uma felicidade, né? O entendimento é uma alegria, né? Ganhar é uma dádiva também, é um presente que a gente ganha do Buda Amida, que a gente recebe do Buda Amida, né? O entendimento, né? A compreensão, não é? Nada mais sofrido do que não entender, né, os estados de espíritos porque a gente passa nessa vida, não é verdade? Então, o Buda Amida também trabalha para que a gente entenda, né, o que são as diversas situações porque a gente passa nessa vida, né? E essa coisa da mente dupla é uma coisa, é um conceito cabal, é um conceito final em relação ao mundo do aspirante, né? O trabalho a flor em outro aspecto, vamos dizer assim, em outra forma em outro ângulo de ver essa coisa dupla da flor e da vela, né? Da flor e da luz, não é? As flores são também comparadas ao elefante, e a luz, né, é comparada ao leão, não é? O elefante é uma representação da força da compaixão do Buda Amida, né? Tanto é que na Índia antiga, né, usava-se muito o elefante, claro, os poderosos, né, os que tinham essa condição, usavam o elefante como meio de transporte, não é? O elefante, e aí a força do elefante, né, de erguer, né, o próprio ser humano, né, através da sua tromba, por exemplo, enfim, essa coisa, ela do elefante acaba representando o amor do Buda Amida, né? O Buda Amida vamos dizer assim, sustentando o aspirante, né? O Buda Amida impedindo que o aspirante caia, né? Que tenha alguma queda
trágica, não é verdade? Então o Buda Amida tem essa força de erguer, não é? O aspirante a Buda, não é? E isso é representado pelo animal elefante, né? E por outro lado, também o Buda Amida, ele tem essa força, né, de descomunal, né, e agressiva, né, e rigorosa, não é? Ácida. Essa força ácida, né, vamos dizer assim, potente, né? Essa força potente de destruir a esse mundo do aspirante a Buda, né? Que é esse mundo da mente dupla, né? É uma potência, são megatoneladas, né? De agressividade, porque do contrário não, não seria possível destruir, né? A mente dupla, não é verdade? A comparação mais óbvia, embora não seja uma comparação muito muito agradável para uma pessoa budista, não é verdade? É a potência, por exemplo, a potência de um míssil, né? De causar uma destruição vamos dizer, uma grande, enorme destruição. Enfim, essa potência de destruir a nossa mente dupla, não é verdade? E transformar o nosso ser numa mente única, que é o Ichinen, né? Essa mente dupla que oscilava passa a não oscilar mais, né? E acaba tornando-se uma mente única, na verdade, é o Ichinen, né? A mente única, né? A mente dupla deixa de ser mente dupla e torna-se a mente única, né? O Ichinen, né? Ou o Ishin, né? Que é a mente única, né? O Ichinen pode ser traduzido como um pensamento, um flash de pensamento. Isso do ponto de vista do, do, da velocidade, né? A velocidade, né, que é o ponto de vista do tempo, né? É uma coisa. E aí é realmente comparada à sagacidade, à velocidade, né? Essa potência do leão, não é? Né? Já o elefante é a coisa mais. É uma força que é uma força pacífica, não é? Serena, é uma força serena, uma força, como é que eu diria, né? Tranquila, não é verdade? Então, essa tranquilidade, né, que é a flor, que é o elefante, e a agressividade, que é a energia, né, da luz, né? Por exemplo, a luz do sol é de uma energia, de uma potência, de uma agressividade, né? Muito grande, né? Uma, hoje em dia, né, com a ciência, você pode falar em energia solar, não é? Não é? Então, a luz é a força, né? É a potência, não é? A velocidade, né? A agressividade, né? A acidez, né? A dureza, né?
que são todos elementos necessários para que a mente dupla seja destruída, não é? E aí por isso que o nosso esforço vai caminhando nesse sentido, até coincidir, com a própria força, né, do Buda Amida, né? As nossas, vamos dizer assim, as nossas as nossas decisões, né, em relação à nossa busca filosófica, né, vai no final da nossa busca vai coincidir com as decisões, com as decisões do próprio Buda Amida, né? Enfim, são detalhes extremamente profundos desse mundo do aspirante a Buda, que é um mundo feito pelo próprio Buda Amida, né? Portanto, a gente tem que sempre partir do pressuposto, na verdade, de que tudo é trabalho, tudo, 100% é esforço, força, atuação do trabalho do Buda Amida, né? E porque, na verdade, nós, assim, aspirantes a Buda, não temos como suportar o sofrimento do inferno, não é? A gente não suporta o inferno, né? O inferno é um estado de espírito em que você está, muitas vezes, em estado de espírito infernal, muitas vezes a gente quer logo sair dessa situação, não é? Todo mundo, todo aspirante a Buda que está num estado de espírito de agonia infernal, não é? Ele não suporta, né? Eu também, como aspirante a Buda, também não suporto situações infernais. Porém, o aprendizado da filosofia oriental, o aprendizado do budismo, é um aprendizado do inferno, né? A gente vai ouvindo muitas vezes, sempre, que vai, enfim, que na verdade vai chegar um momento em que a gente não vai ter nem... A gente vive como aspirante, a gente sempre encontra uma saída, né? Sempre encontra como diria, um subterfúgio, uma saída. Sempre a gente encontra uma saída. Só que no final da busca filosófica a gente vai se deparar com uma realidade absolutamente sem saída. Então a gente não tem como fugir da realidade do inferno, né? Mas ao longo do percurso a gente vai encontrando uma saída aqui, uma saída acolá, não é verdade? A gente vai encontrando escapatórias, né? Saída, uma escapatória, né? Porém, o caminhar filosófico é um caminhar filosófico rumo a um local em que não há saída, não há escapatória, não tem mais saída, não tem mais opção, não tem mais escolha, né? Não tem mais alguma forma de se tornar, de certo modo, livre. É uma prisão total, né? É um inferno absoluto, né? Sem saída, né? Sem saída, não é? Bom, eu estou dando risada porque eu lembrei de um título de um filme brasileiro chamado Cronicamente Inviável, né? É mais ou menos nesse sentido. É quando um estado de espírito em que não existe mais nenhuma solução, né? Não existe mais nenhuma saída.
a gente encontra, ao longo de nossa vida, a gente vai encontrando saídas, né? Ah, consegui passar num concurso, consegui arrumar um emprego, consegui uma grana extra, consegui arrumar um parceiro, uma parceira, não é? Conseguir, né? A gente vive a nossa vida conseguindo coisas, né? Só que a busca filosófica vai chegar um momento em que a gente já não consegue mais absolutamente nada, né? E aí o inferno é a única saída é inferno, né? E aí é justamente onde vai atuar a força do Buda Amida de socorrer você desse estado de espírito, né? Que é o instante, né? O instante em que a gente é colocado a bordo do navio da grande compaixão, né? É um instante da salvação, né? Muito bem, é claro que em relação ao Itinen, que é a mente única, que é a natureza da verdadeira fé, né? A palavra Itinen também se refere àquele instante, né? Que é a velocidade máxima do instante da obtenção da fé. Estou olhando aqui né, na doutrina budista número 4, pergunta número 6, né? Para explicar um pouco dessa coisa do Itinen, dessa palavra que traduz a verdadeira fé, e também traduz que, vamos dizer assim, a transição da mente dupla para o mundo da verdadeira fé é feita de uma forma abrupta, né? Rapidamente, né? Enfim, essas são as noções aí que eu gostaria de ter assim falado, né, para compartilhar aí no YouTube, né? E aí, felizmente existe esse canal. Evidentemente que se houver alguém que assista aos meus vídeos, só se for realmente como é que eu diria? Um Buda mesmo, né? Mas não, nem me iludo com relação a esse detalhe. É um exercício meu mesmo de entendimento, que é um trabalho do Buda Amida, né? E a única função é apenas escutar algumas vezes, eu, Hideo Yahiro, e só. E aí tá lá no YouTube, não tem nenhuma pretensão, nada, né? A única pretensão é estar de acordo, né, com o trabalho do Buda Amida, né? E por isso é que eu faço esse exercício, né? Que não é um exercício fácil, não é um exercício cômodo. Estou aqui sentado de joelhos. E aos 44 minutos, a dor já é uma dor muito grave, muito dura, muito insuportável, né? Em relação a mente dupla, no sentido da... Aliás, as flores aqui, hoje é dia... Que dia que é hoje? Hoje é dia 29 de janeiro de 2026, né? E as flores eu coloquei
essas flores aqui no dia 28, foi ontem, né? No dia 28 de janeiro de 2026, né? Geralmente, quando eu coloco as flores, eu, eu, eu tiro todas as flores já floridas, né? E deixo apenas os botões. Então, agora, então estão, as flores estão no estado de botão, e a graça das flores do meu oratório é que é também esse processo de esperar os botões se abrirem, né? E aí as flores costumam durar, dependendo do clima, né? 2 semanas, até 2 semanas duram, né? Aí eu troco água todos os dias, né? Que, enfim, trabalho do Buda Amida. E geralmente eu uso a flor chamada Kalanchoe dobrado, que representa, enfim, a compaixão do Buda Amida, né? O Buda Amida o que é o Buda Amida, né? É um ser feito de compaixão e de sabedoria, né? O que é o ser humano aspirante em contraposição, né, ao Buda Amida? O que é o aspirante? O aspirante não tem sabedoria, então ele é amoroso, ou é amoroso demais, né? Ou é rigoroso demais, né? Então, quer dizer, o ser humano não tem esse equilíbrio, né? Porque a compaixão do ser humano não tem sabedoria, né? Vamos dizer assim, é uma compaixão doce, né? Adocicada, não é? E acaba muitas vezes mimando, né? No caso, o seu filho, sua filha, o seu aluno, a sua aluna, não é? O seu discípulo, a sua discípula, porque é uma compaixão doce, né? Adocicada, não é? Não tem sabedoria, né? Acaba criando seres mimados, não é? Alunos mimados, discípulos mimados, filhos mimados, que não têm sabedoria. Portanto, enfim, não conseguirão sobreviver neste mundo, não é? Por conta dessa má educação que a criança, que o aluno, que o discípulo recebe do seu mestre, não é? Já o Buda Amida, na compaixão do Buda Amida existe um trabalho também da sabedoria, não é? Que muitas vezes limita propositadamente a compaixão por conta de uma necessidade de rigor, né? Concretamente, concretamente, para tentarmos entender o que é esse trabalho esse duplo trabalho do Buda Amida de compaixão e sabedoria, né? E eu queria que fosse o contrário, né? Mas quando eu saio nos meus passeios de bicicleta, quando eu saio, no começo realmente é uma poesia, né? Porque os meus passeios de bicicleta são, hoje em dia, né, com o avanço tecnológico, dá para colocar uma mini caixa acústica, né? Fixar mini caixas acústicas, na verdade são 3 caixas acústicas da marca JBL que eu fixei na minha bicicleta, e aí o passeio de bicicleta com música torna-se muito agradável, muito poético, muito uma magia, enfim, é uma coisa mágica,
Por outro lado, sempre me deparo com situações em que a parafernália elétrica não funciona, né? A parafernália eletrônica, né? Vamos dizer, acaba não funcionando de acordo, né? E aí tem que se deparar com o exercício do rigor, da sabedoria do Buda Amida, né? É um corte no prazer, um corte necessário, do contrário, a gente não progride, né, rumo ao grau de Buda, não é verdade? E aí, muitas vezes, o Buda Amida me coloca numa situação de provação, em que eu tenho que pensar, repensar as minhas invenções, né, acústicas, né, e fazer melhorias, né? Enfim, melhorias de cunho estrutural. Estrutura de ciclismo urbano, tudo, de passeio e também de momentos também de esportividade, né? Eu moro numa região que tem ladeiras bastante íngremes, e aí eu sou quase sempre colocado à prova, né? Ao invés de voltar direto para casa, eu tenho que passar por essa provação nas ladeiras aqui do meu bairro, né? E aí é realmente uma esportividade, né? No sentido de uma esportividade de um certo nível, né? Um nível até relativamente alto, né? Esporte de alto nível. E aí, talvez nesses minutos finais eu cheguei a essa conclusão, né? É uma conclusão mais adulta, né? Em relação, né? Do que eu era na adolescência, né? Eu, como um aspirante a Buda adulto, né? É, vivo também nessa luta. Claro que talvez seja uma luta de todos, né? E todos, né, que têm relação e acabam. Todos que deram esse passo, né? É um degrau a mais, né? O que é um degrau a mais? É você acompanhar, né, o esporte britânico, né? Isso é um avanço, né? Eu, quando era, vamos dizer assim, mais jovem, realmente eu não tinha esse vínculo com esse esporte de que é vamos dizer assim, um esporte de alto nível, não é? Que é o futebol profissional, não é? Né? E é claro que é uma discussão, uma velha discussão em que muitas vezes o intelectual, né? O intelectual o intelectual se divide em dois tipos de intelectuais. O intelectual que critica o futebol e o intelectual que aceita, né? E defende o futebol, né? Hoje em dia, eu sou, muito embora o futebol, e é justamente justamente é esse o poder do futebol, né? No final das contas, o futebol é uma coisa construída por um nível mais elevado de consciência, de sabedoria, né? Futebol, no final das contas, é gerenciado não por um ser humano qualquer, né? É gerenciado por um sábio, pelos Budas, né? Futebol, portanto, né? E todos os outros esportes, assim, que geram algum
alguma diferença, que geram algum incômodo no nosso inconsciente, na verdade. Isso é trabalho, só pode ser trabalho dos Budas para que a gente não fique na zona de conforto, né? E a gente tenha que, né, que tenha que de fato optar por sair da zona de conforto, né? E encarar, né, essa coisa que é mais áspera, mais ácida, que é o esporte de alto nível, que é o futebol, que é o esporte britânico, né? Então, sempre é um momento de agradecer, né? Agradecer aos que engendraram, né? Aos que construíram essa estrutura global de futebol profissional, não é? Enfim, eu concluo essa gravação falando da minha definição que eu fiz há muitos anos atrás, que é o seguinte: futebol é simplesmente complexo, não é? Futebol é simplesmente complexo. É, um, é uma coisa que a gente pode jogar na rua, uma pelada. É uma coisa que a gente pode jogar na praia, uma pelada também. Uma coisa que a gente joga nos times amadores de futebol, de salão, futebol society, futebol de gramado, futebol de terra batida, não é? E no final tem, enfim, os grandes estádios monumentais, os grandes estádios de enorme estrutura do futebol contemporâneo, não é? E creio que talvez a minha participação no futebol, o aspirante a Buda participando do contexto do futebol, talvez tenha gerado também um movimento até maior da atividade futebolística no globo terrestre, né? Tanto é que 2025 teve um campeonato novo, né, inédito, que é a Copa, que é o Campeonato Internacional de Clubes, não é? Né, em que o clube britânico do Chelsea ganhou o título, né? E aí, por extensão, Chelsea está ali, na minha visão, eu quero terminar com uma coisa mais, talvez, da compaixão do Buda Amida. Chelsea está muito ligado, na minha concepção subjetiva, Chelsea está relacionado à cantora e compositora australiana Sia, né? E as músicas da Sia me, as músicas da Cia são uma coisa, são uma pérola, são um achado na minha vida desse mundo da cultura pop, não é? Cia é uma cantora, compositora australiana que deve estar hoje vivendo nos Estados Unidos, se eu estou correto. Enfim, deixou um legado muito, 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 muito. Embora ela ainda esteja fazendo seus shows e etc., né? Gosto muito da Cia, né? E, enfim, a realidade é que o melhor clube de futebol do mundo, hoje em dia, é o Chelsea mesmo, né? O Chelsea tem sido campeão, e ainda sobre o nosso arquirrival Palmeiras, né? O que dá um gosto maior a esse fato, não é? Enfim, Chelsea e a Cia. Então,
E enfim, a Cia, as músicas natalinas da Cia, né? Enfim, Papai Noel pro Hideo Yahiro, né? As músicas natalinas da Cia. E as músicas também antigas e atuais dessa cantora australiana. Muito obrigado!